Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco os olhos de Safira, Angélica. Ai, demais, hein? Bom, um prazer enorme estarmos aqui e que o estudo seja a nossa alavanca de progresso. Temos também Dario. Olá, queridos ouvintes, estamos mais uma vez aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, graças a Deus. E temos o Leir, o doce. Queridos amigos e irmãos, grande alegria de estarmos reunidos para aprendermos um pouco mais e recomendamos a todos que deem mais valor a essa realidade, que se importem mais em conhecer o espírito, a alma que nós somos, para poder melhor vivermos nesta sociedade, evoluir até a felicidade. Que a paz esteja com todos. Então, começamos com o Leir na pergunta 23. Hoje vamos estudar 23 até 25A. A pergunta 23, ainda parte integrante desse subtítulo Espírito e Matéria, ele tratou primeiro da parte do fluido da matéria e agora a atenção do professor Kardec volta-se para o espírito, que também está profundamente ligado como origem à própria matéria, à própria energia que é o fluido de Deus. Então, observe a importância da pergunta: que é o espírito? Quando ele coloca a expressão que é, ele quer ter ou levar um raciocínio para deixar para registro futuro, para todos nós que viríamos após, um entendimento mais aberto, porque a questão que é leva a entender que naquele exato momento, por falta de maiores informações, não podia ser entendido como um ser vivente, com sentimento, com inteligência, capaz de amar, odiar, enfim, a questão é que é. Não era então um ser vivo, como nós podemos chamar? O instrutor responde: o espírito é o princípio inteligente do universo. Observem a resposta: princípio. Princípio é algo que está se organizando, que se formando. Princípio é aquilo que vai ter sua continuidade ao longo de um tempo cósmico sideral a alcançar uma destinação final. Então, se era o princípio, a sua destinação final, como se aprende, é a posição do anjo sublime. Nós vamos estudando na questão 132, de forma tão simples. Está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, escrita há cerca de 2000 anos atrás, palavra diferente, a mesma essência, a mesma resposta. Então, observem a importância. É o princípio, é um ser inteligente, se não no início, mas no seu desenvolvimento alcançaria a sua perfeição. O professor não se dá por achado, e lá na frente vocês vão voltar a estudar, na questão 76, ele volta a perguntar que definição se pode dar. Que definição, que conceito, o que é, pode ser melhor explicado.
E agora, respeitosamente, vocês todos já devem ter entendido a dificuldade de encontrar em nosso sistema linguístico, em todas as nações do mundo, a expressão adequada para conceituar e melhor definir. O professor volta à questão 23, letra A, e pergunta qual a natureza íntima do Espírito. Já que a resposta inicial é princípio inteligente, fica dentro de um mesmo anonimato de conhecimento, ele pergunta com mais clareza qual a natureza íntima. Respeitosamente, de forma amorosa, o nosso querido instrutor explica: não é fácil analisar este ser, o Espírito, com a vossa linguagem. Observe isto, não é uma ofensa para nós, nem desrespeito. É uma forma caridosa e amorosa de chamar nossa atenção que precisamos nos intelectualizar mais, ler, estudar. Vamos para as escolas, as universidades estão aí. Ele completa então para vós, ele nada é. Por quê? Porque não é palpável, não é sentido com mais clareza, como a matéria endurecida. É visto não ser uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Para nós, eles, no plano espiritual, espírito para espírito. Fica sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Aí está a nossa presença em realidade na imensidão do universo. Fomos criados no cosmos sideral, fruto, procedência da energia fluídica, que é o próprio Deus, como energia criadora da vida. E então, somos trazidos a mundos, escolas como esse, como está na questão 115, sem saber nada, sem experiência alguma, mas lembrando dos estudos anteriores. Todas as leis que regem a vida na imensidão está gravada na nossa consciência. Fomos gerados e trazidos às escolas com toda a teoria gravada na nossa mente. Falta apenas a prática, que está sendo adquirida no somatório dos milênios incontáveis. Então, queridos amigos, mais do que nunca, nossos mentores, amigos, insistem, tem que estudar, tem que ler, procure instituições, vão fazer cursos, tem que analisar, tem que aprender, porque é a única forma de sermos felizes e vencer essas dificuldades físicas que tanto nos atormentam. Daí, o que comentas? Exatamente. Os espíritos, né, como eu falo, são o princípio inteligente do universo. E essa pergunta e a subsidiária 23A, né, está até explícita na questão 79, na resposta, que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. E nunca se esquecendo, tá? Deus é a inteligência suprema. Indo para 24. E 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Ou seja, acabei de colocar aqui. A resposta do espírito, né, dos espíritos por Kardec, a inteligência é um atributo especial, é um atributo essencial do espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Tá? Isso não é... Nossa, aí volta a várias questões que a gente já viu em programas passados, né? Que de acordo com a nossa evolução e nosso conhecimento e a nossa possibilidade de raciocinar acerca disso, que ainda é muito limitada, né? Nós não podemos ter uma definição que explique
como isso se dá exatamente, que isso é atributo de Deus apenas. Ele cria constantemente os espíritos, permanentemente. Deus não para de trabalhar, né? Já foi dito, né? Então, os espíritos são a individualização desse princípio inteligente. Então, Jéricas, o que você comenta a respeito disso e que você dá sequência no 25 e 24? Eu acho muito interessante essa questão da espírito, princípio inteligente. E a gente já começa vendo a nossa limitação aí quanto a o que é ser inteligência, né? O que era essa questão da inteligência? Dentro da psicologia, capacidade de aprendizado, né? Capacidade de você sair-se bem de situações novas, ter bons resultados. Capacidade de usar todo o seu conhecimento anterior numa aplicação diante de uma situação nova. Isso são conceitos de inteligência. Isso vai traduzir a inteligência no nosso meio, enquanto encarnados. Então, a materialização da inteligência seria isso, né? Então, eu acho muito interessante você colocar, vindo desse jeito, analisando desta maneira, o espírito não poderia ser sinônimo desta inteligência que a gente conhece. Então, quando a gente marca, vamos lá, temos que estudar, vamos abrir os nossos horizontes, isso é fundamental. Então, o espírito é o princípio inteligente, é aquilo que é a energia modificadora, a energia criadora, é a energia que vai manipular a matéria, que vai cocriar com Deus, ele vai executar. Espírito é a criação de Deus para o processo evolutivo. Então eu acho que é muito interessante a gente fazer a distinção entre Deus, que é a origem de tudo, e as suas duas vertentes. O espírito, que é o princípio inteligente em ação, tomando vida, e a matéria, que é o fluido necessário para a manipulação e para execução de todo o processo de aprendizado nosso. Bom, então agora nós vamos escutar a nossa vinheta e a Angélica vai continuar com a palavra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Eu apresento e Angélica explana. Vamos lá. Então, dando sequência, na questão 25, ele fala assim: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E os espíritos de luz, eles vêm nos esclarecer que ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. E aí a gente começa a analisar a questão da inteligência, né? Ou seja, inteligência, vida, propriedade, né? Ação, conhecimento. Então, uma matéria... Até a expressão da emoção. Exatamente. Uma matéria por si só, ela não vai gerar, não vai crescer, não vai agir, não vai fazer nada. Porque ela é inerte, né? Ela é uma coisa assim, tá ali à nossa disposição. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Agora, quando a gente vem com a inteligência e, enquanto espírito, a gente vai dar inteligência a ela, ou seja, vai dar vida, vai dar função, vai dar propriedade, vai dar significado. Então, um pedaço de papel, ele pode
não significar nada. Mas se você chega e imprime nele um sentimento, esse pedaço de papel pode modificar a vida de uma outra pessoa. Então, olha o valor que a inteligência deu àquela matéria. E assim a gente pode atuar nos nossos sentimentos, dando poder a eles, fazendo com que eles modifiquem sentimentos, atuem no outro, usar de todos os meios que nós temos, todos os fluidos para manipular, para criar, para organizar as coisas. Eu achei muito interessante a colocação do João quanto ao fluido, a manipulação do fluido, a nossa inteligência, né? Ela é vestida de sentimento, ela pode modificar os átomos, né? Porque a matéria é constituída por átomos, né? Então ele vai modificar os átomos desta matéria. Por exemplo, se você pega a água, os nossos sentimentos modificam a organização das moléculas de água. E isso já foi pesquisado e fotografado num trabalho lindo de um japonês, né? Eu não me lembro o nome dele não, porque... E depois começou com Jacques Benveniste, que é um imunologista francês. Isso. Se ele mostrou nos copos de água, né, os sentimentos, o que a gente fazia, e fotografou e registrou. Nós temos a nossa constituição corpórea de 75% de água. Gente, o que nós não estamos fazendo conosco mesmo? Que tipo de que mudança na atmosfera das moléculas nós estamos fazendo? Por isso que é interessante quando a gente fala, organiza teu pensamento, reveja seus sentimentos, porque eles te geram doença. E se te geram doenças, eles podem te gerar saúde também. Saúde e bem-estar. Então, nós manipulamos, nós temos esse poder de manipular as moléculas, de manusear, de organizar a matéria a nosso favor ou contra nós mesmos. A favor do nosso próximo ou contra o nosso próximo. E aí vai entrar a ética, a moral e os princípios cristãos para definir qual o papel que nós vamos exercer. Se é um papel positivo, construtivo, ou se é um papel destrutivo. Sabendo que para todos os nossos atos, e nós vamos estudar muito isso aqui no Livro dos Espíritos, para toda a ação exige uma consequência, uma reação. Certo? Então, precisamos ter muita responsabilidade pelo uso que nós fazemos, né, da nossa inteligência, né, na atuação dessas moléculas. Bom, na questão 25A, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. E a resposta é necessária para vós, porque não estáis organizado para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Ou seja, a matéria é tão quintessenciada que a olhos nu não percebemos. Mas ela existe e ela dá forma aos espíritos. Mas eu acho que João fala melhor sobre isso, né, João? Eu fecharia o estudo de hoje, embora tenha designado e até 25A, estou vendo que a 26 é necessária. Ah, então vamos embora, vamos incluí-la. E vejamos, eu vou incluir, mas eu vou falar. Sim. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E responde o espírito que pode-se, sem dúvida, pelo pensamento.
Ou seja, a nossa capacidade de abstração pelo pensamento é capaz de conceber algo que materialmente não é execuível. Por quê? Porque o princípio inteligente existe, o princípio material existe. Agora, para que o universo exista, é necessário que ambos se juntem para organizar-se. E é exatamente isto que nós começamos a fazer quando somos criados lá atrás com elementos individualizados do princípio inteligente. Só que nós não temos sequer condição de, atualmente, na condição em que estamos, de conceber a um ser pela imaginação como este processo ocorre. Uma coisa é certa. Há um livro que foi escrito por Newton Boechat, que é um grande autor espírita, em que o livro se chamava Do Átomo ao Arcanjo. E esta expressão do átomo ao arcanjo encontra-se no Livro dos Espíritos. Ou seja, a nossa manifestação sobre a matéria se faz desde o período da matéria inerte até a condição da angelitude. Ou seja, Deus nos faz co-criadores desde a nossa origem mais elementar. Agora, que espécie de uso nós fazemos da nossa inteligência? De que maneira o princípio inteligente se manifesta em nós? De maneira bruta? De maneira bárbara? Ou será que nós vamos deixar que ele se manifeste quintessenciando o pensamento através de sentimentos nobres, através do desenvolvimento da noção de humildade, da boa vontade para com o outro, da construção de valores morais que são imortais. E é interessante observar que determinados sentimentos não precisam ser suprimidos ou reprimidos. Basta que nós saibamos utilizá-los. Levando em consideração que os sentimentos são energias e são nossos. Exato. Então a gente não tem como eliminar de nós a energia, mas nós temos a obrigação sublimar e transformá-la a nosso favor. Entende? Exemplo. Um indivíduo que tem um comportamento mais agressivo hoje, ele pode e deve, acima de tudo, quintessenciar seu pensamento, e no futuro essa agressividade vai ser exercida como proatividade em favor do outro. O indivíduo que é preguiçoso, ele vai quintessenciar esse sentimento e vai manifestá-lo de que maneira? No sentido, numa maneira de exercer a mansidão, a tranquilidade, a reflexão, a meditação em benefício do outro, e se juntar com a proatividade e a boa vontade daquele que era o agressivo anteriormente, ele pode juntar os dois sentimentos
de uma maneira tão positiva que ele vai deixar de pensar em si e pensar muito mais no outro. Vai vencer o egoísmo com o altruísmo e vai crescer espiritualmente na direção da perfeição e da verdadeira felicidade. É isto que Deus espera de nós. Nós fomos criados para ser felizes. Essa é a condição inexorável de cada um de nós. Reflitamos a respeito. Que o Pai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos no seu capítulo 5 e hoje vamos apreciar aqui a palestra da Marta a respeito desse tema muito importante. Para isso nós vamos contar com a supervisão técnica do Pablo, né, Marta? Como eu disse, nós já estamos aqui há muito tempo, já devemos ter aprendido alguma coisa, né? Verdade, e vamos aprender mais, né? Cada dia mais. E vamos então desenvolver esse item 22, que nos ensina muito, porque o tema é: se fosse um homem de bem, teria morrido, que é o que nós normalmente, né, costumamos falar, costumamos dizer, de forma errada, de forma equivocada, embora seja uma verdade, mas não da forma como nós falamos, né? Nós falamos como se fosse um erro de Deus, né? O homem de bem não sobreviver, ter morrido, né? Enquanto que os homens que não seguem um caminho do bem, eles permanecem, sobrevivem. Então nós falamos como se isso fosse um erro, como se fosse uma falha de Deus. Então a gente vai observar que é justamente um equívoco e que a perspectiva material nos leva a cometer um engano muito grave, né? Porque nós questionamos Deus em dois aspectos. Questionamos se ele sabe ou não e questionamos se ele está correto ou não em retirar a vida de alguém ou permitir que alguém parta e o outro que nós julgamos ser bom não partiu, fica aqui e continua sofrendo, aquele que é um homem que não é um homem de bem. Então vamos ver o que Fenelon nos diz. Ele diz: ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com verdade, porquanto efetivamente muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem no caminho do progresso uma prova mais longa do que a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem teria morrido, não tenhais dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Então é isso que nós precisamos entender. É uma verdade do ponto de vista
que Deus realmente concede a um homem mau mais tempo para aprender e para desfazer os seus equívocos, né? E aquele que é justo e bom, ele então não vai permitir que ele permaneça naquela situação de provação, porque a terra é uma situação de provação, e por isso então ele geralmente parte antes. Então a nossa perspectiva com relação à desencarnação é uma perspectiva totalmente material. E é aí que nós nos enganamos, né? Por isso é que nós cometemos um erro, e ele diz aqui, cometemos uma blasfêmia, porque a gente questiona, né, a perfeição de Deus. E a gente questiona também a sua misericórdia, porque a misericórdia é para aquele que necessita, né? Para aquele que está doente, digamos assim, moralmente falando. E nós, então, invertemos tudo. E Fenelon, então, já começa nos dizendo sobre isso. Quer dizer, nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. A gente observa, né, que a gente estuda um capítulo, outro capítulo, e a gente sempre retorna a essa ideia do ponto de vista, né, de Kardec. Porque realmente, né, Tony, é algo que a gente precisa começar a compreender pela perspectiva espiritual, né? Como se diria hoje em dia, é hora da virada, né? É hora que a gente tem que virar a chave. Exatamente, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, quando ele diz aqui que dizemos uma verdade, aí aqueles que falam essa frase, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele já aproveita logo para reforçar o erro, né? Tá vendo? É uma verdade. É uma verdade, mas é uma blasfêmia. Porque você está questionando a perfeição divina e a sua misericórdia. Quer dizer, quando ele dá a oportunidade para aquele que é mau e está totalmente equivocado, ele está sendo misericordioso. Porque a gente tem uma perspectiva de que ficar aqui na Terra encarnado é ótimo, né? Ah, que beleza, ele continuou, ele sobreviveu. É essa ideia que a gente tem. Claro que quando uma pessoa está doente e ela recebe tratamentos, cirurgia, e nós estamos ali vibrando para que ela supere aquilo tudo, é evidente que a gente fica feliz quando ela sobrevive. Porém, temos que entender que sobreviveu, vai ficar mais algum tempo conosco, vai ter mais um tempo para dar prosseguimento à sua jornada de enfrentamento das provas, porém, não é uma festa estar aqui na Terra. Não é que a gente pensa que é, e não é. Então, Fenelon já nos avisa, inicia nos avisando, olha, vocês estão equivocados, não é por aí, é uma blasfêmia isso que vocês estão fazendo. E a gente precisa entender que o objetivo desse tema, se fosse um homem de bem teria morrido, é justamente de nos fazer entender o valor da vida espiritual e a importância da vida carnal. E o porquê de algumas pessoas desencarnarem mais cedo e outras mais tarde, né? Sempre enfatizando e passando essas dúvidas sob o ponto de vista espiritual de que Deus é justo e nos oferece oportunidade em qualquer situação. Então ele segue dizendo, se morre um homem de bem e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Então olha como é a visão espiritual, o ponto de vista espiritual é totalmente contrário a essa visão material que a gente avalia as coisas. Então ele disse, né, que nós sempre falamos isso, e se não falamos, pensamos, né? Se existe um homem mau ali por perto, residente ali naquela região, a gente vai dizer, puxa, esse não sobreviveu, e aquele mau está aí, continua por aí.
Então, é preciso que a gente inverta os nossos valores, que eles sejam todos de cunho espiritual, e para isso a gente pode tentar entender melhor isso. De que maneira? Vamos entender esse homem mau como um mau aluno numa escola. Isso aqui é uma escola e nós estamos avaliando alunos. O homem mau é um péssimo aluno, né? Um aluno que não estuda, é preguiçoso, né? Não se esforça. E o homem de bem é aquele bom aluno. O bom aluno permanece na escola na época de férias? Não. Ele está livre, ele foi para casa, ele vai curtir aqueles meses de férias, né? E não precisa mais vir à aula, vir à escola. Enquanto que o homem mau, que é o mau aluno, precisa. Ele está em segunda época, né? Ele vai continuar ali fazendo exercícios, porque ele precisa. Ele não estudou o suficiente, ele foi preguiçoso, não quis acompanhar, né, as aulas, o que o professor propunha, e ele então vai ter que nas férias, enquanto está todo mundo passeando, viajando, curtindo, ele vai estar ali na escola, sentadinho no banco e tendo que ter as aulas, porque ele está precisando. Então, se a gente inverte o exemplo, na mesma hora a gente começa a entender. Ah, não, realmente, o mau aluno tem que ir para a escola nas férias para fazer aula extra. Então, é isso que acontece com o homem que não é de bem. Ele está péssimo nas disciplinas, né? Na disciplina do amor ao próximo, na disciplina do respeito, né? Na disciplina de valorizar a vida como um todo. Então, ele precisa de aula extra, não tem dúvida. Por isso, ele permanece na escola terra, enquanto que o homem de bem, que fez tudo certo e encerrou a sua prova, né, a sua tarefa, foi liberado. Ele está de férias, né? Ele vai para a erraticidade, vai ficar um tempo na erraticidade, como os próprios espíritos dizem na codificação, vai descansar das lutas, né, vividas aqui na Terra. É como se fossem umas férias. Então, olha como muda e a gente passa a entender melhor, né? E a gente, então, não vai cometer mais esse equívoco aqui. Porque esse equívoco não é só um equívoco, um erro banal. É uma blasfêmia, ou seja, é algo que nós falhamos e erramos contra Deus. Quer dizer, é terrível. Normalmente, a gente falha contra a lei divina. Mas isso é menos grave do que você falhar diretamente contra Deus, né? Não é que você vai ser punido por Deus, não é isso. Mas é que você precisa entender que Deus é bom, justo e misericordioso. É isso. E para você entender melhor isso, você está com dificuldade, então vai precisar alguns exercícios mais intensos, né? E ele segue. Estás completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Quer dizer, muitas vezes aquele mau aluno sequer começou a aprender aquela disciplina. É o que acontece. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la? Olha, como Fenelon fala na perspectiva espiritual, né? Ele não diz por que vocês gostariam ou quereriam que o homem mau não tivesse tempo, né, de permanecer aqui. Ele diz não tivesse tempo de terminar a tarefa. Quer dizer, é o tempo todo numa perspectiva de amor, né, de oferecimento de oportunidades, né? Ele não quer que ele seja isolado como nós achamos que é o melhor, né? Ele parte, pronto, e aí ele vai e não interfere mais. Não é assim. Porque a gente não muda de patamar vibratório, né, se nós apenas somos eliminados, né? Se o professor chegar e dizer assim, olha, saia de sala e você não terá direito a fazer prova nem teste. E aí, consequentemente, você não poderá saber se passou ou não de ano. Isso é bom? Não, isso não é bom. Então, Deus não elimina
a oportunidade do mal de aprender e de dar prosseguimento ao aprendizado. Olha só, é totalmente diferente da nossa ideia de eliminação. Tira ele daqui que ele está perturbando. Não. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivessem na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Quer dizer, ele então mostra como é invertido o nosso pensamento, a nossa avaliação, né? Então você é um prisioneiro que já cumpriu toda a sua pena, a sua sentença está completa, e você insiste em fazer ele permanecer preso. E aquele que não cumpriu, você libera, você solta. Não pode, né? Seria uma inversão de valores. E é exatamente o que ele nos oferece para reflexão. Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais, e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Olha, esse é o ponto de vista espiritual. Estar na terra é uma oportunidade misericordiosa que Deus nos dá, mas a terra é um cativeiro. Enquanto nós não saímos daqui, nós estamos presos, né, aos laços corporais. Então, não é algo bom, maravilhoso para a gente festejar. É apenas uma oportunidade misericordiosa que Deus nos oferece. Mas a verdadeira liberdade está quando os laços corporais são desfeitos. É totalmente diferente. Então vamos invertendo essa nossa visão para que a gente possa começar a entender melhor. E ele segue: acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender, e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Olha, essa proposta dele aqui é algo para a gente refletir muito. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender. Por isso é tão importante a gente estar sempre usando como crivo, como avaliador do nosso conhecimento espírita, né, as obras fundamentais, Kardec, porque só ele é o representante da doutrina espírita. E só ele poderá estar com a verdade, porque ele foi aquele escolhido para criar a ciência espírita, ou seja, aquela proposta de como nós analisaríamos e tornaria a doutrina espírita numa ciência. Então é uma ciência porque avalia cada mensagem e compara, né, com outras. Se aquela verdade aparece em várias outras oportunidades, ela é considerada, ela tem autoridade moral e é considerada e incluída no bojo da doutrina. Mas se ela só aparece com um ou dois espíritos, um ou dois, nós estamos falando aí número entre aspas, né? Se ela só aparece poucas vezes, é evidente que ela não vai estar dentro daquele crivo da autoridade, né, do ensino da doutrina, porque ela não terá aquele crivo de majoridade, né, de majoritário. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso. Se a gente não tem, né, se a gente se coloca no lugar como espíritos de terceira ordem, por mais inteligentes que sejamos, nós não temos o conhecimento intelecto-moral suficiente para questionar espíritos superiores, ainda menos questionar o Ser Supremo. Então, se isso é uma deliberação, é uma decisão de Deus, né, que é retirar um espírito da vida corpórea, só Deus cabe isso, só a Deus cabe. Então, se é de Deus, com certeza nós não podemos questionar, porque não sabemos, não temos condição de questionar, não temos condição nem intelectual e muito menos moral. Então, é importante que a gente reflita sobre isso quando nós formos questionar alguma coisa. E ele segue, ainda mais isso, né, de vida ou de morte, né, ficar ou não, permanecer ou não na Terra.
Nem Jesus se coloca como alguém que determina isso. Então, nós não podemos, né, temos que nos acostumar a não reprovarmos aquilo que não sabemos. E ele segue. E também, ainda mais quando você questiona a justiça divina, porque nós sabemos que justiça, amor e caridade é o que resume as leis divinas. E ele segue dizendo: às vezes, muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. É aquilo que nós falamos. O que é melhor para o mau aluno? Permanecer na escola e ter oportunidade de aulas extras e aprender um pouco mais e fazer provas e exercícios, ou é ele sair, ser eliminado da escola e ficar sem aprender? Então é aquilo que ele diz: o que parece um mal é um bem. Então o outro que sai da vida corpórea já resolveu o seu problema, ele já cumpriu a sua penalidade e aprendeu o que devia, porque se não tivesse aprendido o que devia, entraria numa situação de segunda época, né, ou como queiram. O que ele diz aqui? Segue dizendo que, no entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Quer dizer, ele diz claramente, de uma forma delicada, né? Fenelon diz: olha, vocês nada sabem. Então, ainda mais coisas de Deus. Vocês nada sabem. Então, acostumem-se a não reprovar o que não pode compreender. Então, ele disse: os teus sentidos são rudes. Olha, são tão rudes que nós não temos nem capacidade, eles não falam sobre as artes nos mundos superiores. Porque eles dizem que não há meio de comparação aqui na Terra, na nossa linguagem, para eles fazerem a comparação. Então a gente não tem condição nem de entender o que é arte no mundo evoluído, no mundo mais evoluído. Não temos. Quer dizer, imaginem sobre isso. Questão de desencarnar ou não encarnar, estar no tempo ou não estar. E ele diz: esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. Quer dizer, ele está querendo dizer, com outras palavras, de forma bem delicada e amorosa, que nós temos que ser humildes, né? Sejam humildes e esforçai-vos por sair pelo pensamento do vosso limitado mundo. E à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós. Eles já falaram isso várias vezes aqui no Evangelho. E nós estamos apenas no 5º capítulo. E já foi citado isso aqui várias vezes. Então, ele encerra dizendo: e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Quer dizer, a nossa grande jornada é a jornada espiritual, é a jornada de espírito. Como espíritos, nós vamos jornadeando e, incidentalmente, para evoluirmos, nós precisamos de tempos aqui na Terra ou em algum outro orbe. Então, que nós reflitamos sobre isso e modifiquemos a nossa maneira de externar os sentimentos, né? Ainda que nós tenhamos um pesar sobre aquele homem de bem que partiu, mas que a gente reflita sobre isso. Não, ele foi liberado, ele já cumpriu a prova que ele precisava. Não é isso, Tony? Marta, às vezes é difícil ainda para a gente entender esse outro modo de olhar as coisas, né? É verdade. A outra grandeza, que isso vale em qualquer aspecto. Nós estamos ainda num ponto de muita limitação do entendimento. Então essa mensagem chama atenção para isso, né? Num caso clássico dessa interpretação nossa,
e achar erro em Deus, quando na verdade é o contrário. É a misericórdia de Deus que está atuando. Mas a gente tem muito tempo pela frente aí para se esclarecer, e no futuro nós vamos entender direitinho se todos esses aspectos da verdadeira vida, como diz aqui, né? A única vida, a única existência verdadeira. Vamos lá, aguardemos. Aguardemos e estudemos. Vamos ficando então por aqui hoje. A todos vocês, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.